vou te dizer, o podcast do Instituto PG. Então, agora que a gente já falou bastante, né, sobre a depressão, vamos para a ansiedade. A mesma pergunta, como a senhora definiria a ansiedade no geral? Ok, então, a ansiedade, ela é dependendo do grau, ela é normal, né? Você se sentir ansioso. Eu tenho uma dificuldade, não sei se você percebeu já, né? Em definir com palavras bem um quadradinho conceitual, né? Eu acabo explicando a coisa para chegar lá. Né? Então, perdão para quem gostaria que eu fosse mais sintética. Ainda não cheguei lá. Meus anos de terapia não foram suficientes para isso. Mas, enfim, então vamos lá, ansiedade. Né? O que é ansiedade? Quando a pessoa, eu acabo trazendo exemplo, né? Como acontece, em vez de responder o que é, eu trago como que ela se manifesta. Fica à vontade. Vamos lá. Como que ela se manifesta? A pessoa, ela começa a ter sentimentos, pensamentos, sensações no presente de coisas que estão localizadas lá no futuro. Nossa. Então, a ansiedade seria você trazer para aqui e agora algo que não aconteceu. Então, você pega um acontecimento, então, tem uma localização no tempo e espaço. Né? Por exemplo, eu vou ter um podcast com a Paloma. Eu fiquei ansiosa com isso. Né? Nunca fiz um podcast na vida. Eu tenho um pouco de timidez em alguns momentos. E aí, eu acabo não me concentrando. Já sabendo dessa dificuldade, fiquei ansiosa. Se ela fizer uma pergunta que eu demore para responder, e se a resposta que eu der não for a mais adequada para aquela pergunta, né? E se um colega psicólogo que for de uma abordagem terapêutica diferente da minha, tem uma outra definição e eu usei essa, ele não vai me mudar. Pode passar um monte de coisas, sim. Mas ainda está relacionado ao que iria acontecer. Não aconteceu. Então eu vou tendo aquele medo, né? Aquele sentimento de que alguma esfera do meu eu pode ser aniquilado com esse possível erro aí, e começo a ter sintomas físicos. Então, o que acontece com a ansiedade? O nosso cérebro, né, o cérebro lá primitivo, ele foi construído, né, para usar essa palavra, né, ele foi construído para proteger o nosso corpo, para que a gente sobrevivesse. Então, para eu sobreviver, eu preciso preservar a minha vida. Se eu vejo algo que é ameaçador, eu vou me preparar. Ou para combater aquilo, lutar contra aquela ameaça, ou para fugir daquela ameaça. Então, eu vou correr. A gente, às vezes, não difere bem isso. Né? A gente não tem tempo de sentar com o cérebro e falar assim, olha, sério, isso daqui eu só estou pensando, tá? Mas não está acontecendo, não. Sim. Ele não vai dar essa interpretação tão refinada. Ele vai interpretar todas aquelas informações que você está me mandando para ele como uma ameaça. Então, o que a Ludmilla, que ficou ansiosa com o podcast, poderia ter sentido? Mais fome ou menos fome? No meu caso, menos fome. Eu fico ansiosa, mas você é psicóloga, você sente ansiedade? Lógico. Você é humana, não deixa de ser humana, né? Você entristece, às vezes entristece, sempre um negócio não sou um robô programado. Então a ansiedade, ela tem a ver com, ela é isso, né? Ela não chega a ser uma doença, se ela não se transformar num transtorno de ansiedade generalizada, mas ela é algo que faz parte da nossa vida, a gente ansiar pelo que vem depois. Quando que vira um problema? Quando a manifestação dela se torna mais dura, né? Por exemplo, se eu começo a não comer, ou a comer demais, por causa daquele evento, se eu começo a ter sintomas físicos mais graves, então, sintomas parecidos com infarto, né? Então, é bem comum ter pacientes que têm transtorno de ansiedade, dizerem para mim, olha, eu vim para terapia porque o médico falou que era para eu procurar um psicólogo. Eu já fui 5 vezes no PS achando que eu estava infartando. E eu nunca tive nada.
E aí a gente vai trabalhando na terapia o porquê dessa ansiedade. Né? Então, de onde está vindo esse medo? E tem várias causas, né? Cada um dentro do seu contexto de vida vai ter uma razão diferente para aquilo. Mas em geral tem a ver com eventos que a gente interpreta como possivelmente aniquiladores. No nível assim, não da consciência ainda. Eu não vou ser aniquilada se eu fizer alguma bobagem aqui no podcast. Não vou evaporar dessa terra. Mas eu posso entender que uma rejeição social, né, quando eu dei o exemplo dos colegas psicólogos que podem pensar diferente, esse é um exemplo. Se eu entender isso como uma aniquilação, se aquilo for muito importante para mim, eu vou ter tanto medo disso, que às vezes eu vou, pelo caminho que eu falei, eu venho a ameaça, eu posso correr dela, posso fugir. Então eu vou acabar caindo na evitação. Eu vou evitar aqui, vou falar para ela, mas não posso passar mal, não vou vir. Caramba. Para não ter que lidar com esse perigo de aniquilação. Sim, entendi. Uma vez eu assisti uma aula do Pedro Calabres, a senhora conhece? Adoro, 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 adoro. E ele estava falando sobre o viés da negatividade, né? Que, bom, eu vou dizer na minha linguagem, né? Da forma como eu entendo. É basicamente como o viés da negatividade fosse como uma tendência que nós temos a sempre pensar o pior de cada situação. E eu acho que pode estar relacionado a isso, né? De você tentar fugir da situação, né? Porque eu acho que a ansiedade nunca é um pensamento futuro bom. Pode ser bom ou sempre é ruim? Aí a gente talvez nem usaria a palavra ansiedade, a gente usaria animação. Por exemplo, eu estava muito animada para vir para Ponta Grossa. E, em geral, essa animação, ela vem com uma expectativa muito positiva. Então, eu vou encontrar amigos, eu gosto muito de estar com a juventude. E aí você vai pensando nessas coisas. Você fica animado. Você não fica ansioso. Faz sentido. Porque a ansiedade, ela está dentro do guarda-chuvão do medo. Então, ela vai ter a ver com isso. Sempre fugir da situação, né? Ou fugir ou lutar. Então, às vezes, a pessoa ela vai ter uma resposta raivosa, né, para você, porque ela está muito ansiosa. Então, lembra que eu falei da raiva na depressão? Mas a raiva também pode estar presente ali na ansiedade. Porque ela vai lutar com aquilo. Então, antes, dá um exemplo. Às vezes, uma discussão, né, entre casal, entre amigos, entre colegas de trabalho. Eu posso estar tão ansiosa com o resultado que eu tenho que entregar daquele trabalho, e eu vejo aquele trabalho como tão importante, de novo, o perigo da aniquilação, né? E eu posso achar que se eu não entregar um bom trabalho, eu vou ser mandado embora, ou vou ser excluída desse grupo, ou algo assim, que aquilo vai me dando, né? Dando a ansiedade, né? Que quando você vier contestar qualquer coisa do meu trabalho, você vai falar assim, olha, Ludmila, eu achei que essa planilha que você fez aqui não ficou tão legal, assim, acho que, não sei se é bem isso que a gente estava querendo. Ela não foi grossa, ela foi... Normal. Eu poderia pegar essa frustração, aceitar e falar assim, então como é que você, qual que é a expectativa, qual que é a necessidade de vocês, vou lá e corrijo, e vida que segue. Mas se eu estou nesse outro lugar aí do medo da aniquilação, né, que é o constante da ansiedade, eu vou responder com raiva para você. Você não está vendo que eu estou trabalhando? Que é assim mesmo, você nem me explicou. Não tem necessidade desse ataque. Mas eu ataco. Por quê? Porque eu estou me sentindo ameaçada. Muito interessante, cara. Então, a ansiedade ela é bem desfavorável para as relações. Imagino. E a senhora falou sobre alguns desses sintomas, né? Por exemplo, a falta... Não, como que foi? Sintomas físicos? Isso. Não. Você para de comer ou você come muito? Mudança no comportamento. Isso. As mudanças no comportamento. Quais são outras mudanças que podem ajudar pais, professores, líderes, amigos a se identificar entre si? Eu só queria compartilhar a senhora falou que a senhora para de comer quando está muito ansiosa. Eu como bem pouquinho, assim, fico
me dá enjoo se eu vou comer normalmente e eu tô ansiosa por alguma situação, eu fico enjoada. Porque eu tô hiperestimulada, né? Então, lembra que eu falei dos neurotransmissores ali quando você comentou na depressão, né? A gente está hiperestimulado. O que a gente está cheio no corpo? De adrenalina. A adrenalina vai lá em cima. Caramba. E aí não é hora de comer. Entendi. Eu também. Essa semana eu passei por uma semana muito ansiosa. Eu acho que essa parte da entrevista sobre ansiedade vai ser um tapa na minha cara, porque eu tenho bastante problema com isso. E eu simplesmente, eu não sinto fome. Eu passo o dia inteiro e eu esqueço de comer. Aí quando vai ver, eu acordei 7 horas da manhã, é 3 horas da tarde, nossa, eu não comi nada ainda. Não comi nada. Eu simplesmente não sinto fome. Eu só esqueci. E tem pessoas que vão por outro caminho, né? Que já ficam... Então, por isso que a mudança no comportamento alimentar, ela é muito importante, tanto no diagnóstico da ansiedade quanto no da depressão. Porque a maioria das pessoas, não é todo mundo que tem uma mudança tão visível no comportamento alimentar, mas a maioria tem. Então a pessoa começa a comer demais. Por quê? Porque ela vai querendo preencher aquele vazio ali, precisa dar algum lugar, né? Para aquela ânsia toda, para aquela necessidade ali de tirar isso de mim, né? Entendi. E às vezes a comida entra num lugar de conforto. E aí ela vai e aquele buraco que ela está sentindo tão diferente, né? Quando eu comentei que eu como menos, porque é como se eu estivesse sempre cheia, porque eu tô aqui cheia dos meus pensamentos e angústias. E tem gente que sente um buraco. Então eu preciso, às vezes, eu tô falando isso de uma maneira muito simbólica, né? Então, assim, às vezes eu preciso preencher essa falta, né? Essa insegurança. E ele preenche com essa mudança de comportamento alimentar para, às vezes, caminhando para uma compulsão. Tanto que as compulsões, elas entram no guarda-chuva da ansiedade. Então, nesse combo das mudanças comportamentais, tem a falta ou aumento do apetite? Não? Sim, tem. Falta aumento do apetite, diminuição ou aumento do sono. Então, a pessoa, às vezes, perde sono, ou às vezes ela fica muito sonolenta. É insônia ou... Qual é o outro nome? Quando eu falei privação de sono, sim, é quando a pessoa tem aquela insônia e ela vai ficando persistente. A pessoa não dorme hoje, não dorme amanhã, não dorme depois. Isso é enlouquecedor, não. Fácil. E o oposto disso? A gente precisa do sono para regular as emoções. A gente precisa, para regular as funções do corpo. O oposto disso, você fala sonolência excessiva. É isso? Então também... Ou a pessoa dorme, tipo, horas e horas e horas e horas e horas. Então, aí a gente tem sempre que ver, né, Paloma? Que nem eu falei, a mente não é uma coisa solta no universo, ela habita um corpo. Então, eu preciso ter um trabalho com uma equipe multiprofissional. Então, a pessoa está muito sonolenta, ela pode ter um distúrbio no sistema endócrino, ela pode ter um problema neurológico, ela pode ter várias outras questões, às vezes disfunções hormonais, né, da ordem do sistema reprodutor, mudam, faz com que a pessoa tenha uma mudança, né, de comportamento também, acaba tendo alguma alteração no humor. Então, precisa olhar com os profissionais. Né? Às vezes, nutricionista também, então, a gente falou da alteração no apetite. Então, eu, particularmente, não vejo uma possibilidade de exercer um bom trabalho com pessoas que têm compulsões alimentares sem um profissional nutricionista, sem um profissional médico junto. É o que eu falei, a gente não pode psicologizar o mundo. Tem que cuidar de tudo junto. Porque naquela fala, tudo junto e misturado. Entendi. Então não pode estar só relacionado a algum problema de saúde mental. Não precisa estar só com saúde mental. Mas eu acho que o importante é você cercar as variáveis, né? E a senhora falou sobre as compulsões também. São um nível, um tipo de ansiedade, certo? Então, ela entra no guarda-chuva da ansiedade porque
é muito comum que a pessoa fique ansiosa e ela coma mais, ou ela beba mais, ou ela use cigarro, Ah, tá. ou ela se exercite demais, né? Acaba caindo no... Então acaba sendo uma consequência. Acaba sendo um desdobramento. Então, a gente acaba entrando no vício. Então, não é, às vezes a gente fala de vício, não é só vícios em drogas ilícitas ou em drogas lícitas. Existem vícios em atividades. Então, existem várias questões que podem acontecer como um desdobramento da ansiedade ali. Legal. E entre, como que eu posso dizer? Tem as mudanças comportamentais, as alterações emocionais, e da mesma maneira que a depressão causa uma alteração cerebral, a ansiedade também. Sim. Tem uma diferença no cérebro de um ansioso e de uma pessoa normal? Sim. O cérebro de um ansioso, ele vai ter ativação, a ativação dele vai acontecer em zonas diferentes. Então, se você fosse colocar no exame de imagem, né, fazer um PET scan, por exemplo, uma pessoa ansiosa aqui e uma pessoa sem transtorno de ansiedade aqui do outro lado, sim, você vai ver que algumas regiões são muito ativadas em um e menos ativadas em outro, e vice-versa. Então, existe sim uma diferença no funcionamento neurofisiológico. E você pode fazer tratamento, né, psicoterápico, dependendo do caso psiquiátrico também, né, e refazer esse exame, e você vai ver uma diferença entre o primeiro e o segundo. Então, como eu comentei, nosso cérebro ele é neuroplástico. Então, felizmente, ele vai criando adaptações. Então, dá para a gente, através de mudanças comportamentais, mudanças na nossa compreensão. Às vezes eu falo mudança comportamental, parece que é uma coisa muito adestrada, né? Mas quando eu falo uma mudança comportamental, eu estou pensando que antes dessa mudança de comportamento, eu vou precisar ter uma mudança de entendimento. E aí que entra a parte da psicoterapia. Então a pessoa vai precisar entender por que ela está tendo aquele medo, de onde está vindo. Então, às vezes foi que nem tive paciente que a ansiedade da pessoa estava relacionada ao ambiente de trabalho. Ao ambiente de trabalho. Por quê? Porque tinham questões familiares na história de vida dela e que ela revivia simbolicamente ali nas relações profissionais. Então, estava dando um exemplo, né? Então, eu estou comentando um, mas é mais de um, né? Paciente que a questão estava ligada, a questão da ansiedade estava ligada ali ao ambiente de trabalho. Só que a terapia não foi só para o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. A gente vai um pouco mais, né? Por que esse tipo de relacionamento está te trazendo sofrimento? E aí acaba indo para trás um pouquinho. Não é que a gente vai cavocar o passado da pessoa, buscar os sofrimentos enterrados, trazer o sofrimento para agora. Não. É porque se aquilo está doendo agora, ele está presente. Ele não passou ainda. Então não é passado, né? É presente. Então, quando ela conseguiu compreender, né, essas faltas que ela vivenciou ou interpretou ao longo da vida dela, as expectativas que foram quebradas e que ela estava reproduzindo ali no ambiente profissional, a ansiedade foi reduzindo, porque ela foi encontrando nela mesma forças e foi desenvolvendo ao longo da terapia ferramentas para lidar com aquela mesma questão. Então, o afetamento que ela tinha com as críticas já passaram, a coragem de responder, de se impor, veio. Tanto que ela mudou de emprego depois, ela é uma empresa excelente, muito melhor do que ela estava antes, né? Muito mais segura de si ela está agora. Porque ela conseguiu entender o que foi acontecendo e encontrando forças em si. Então, a ansiedade, ela, provavelmente, se a gente fizesse algum colega médico pode me corrigir, né, se quiser também. A gente sempre pode se corrigir, né? Isso muda ali. Mas se a gente fizesse uma análise desse cérebro antes, com ela em crise, e agora, ia ser diferente.
Então, a gente está sempre mudando, infelizmente, existe essa possibilidade, né? Qual era a outra pergunta? Acho que era esse caminho? Era, sim, a diferença de um cérebro, uma pessoa que tem ansiedade e uma que não tem. Uhum. E, bom... essa aqui é muito boa. Qual é a diferença entre uma crise de ansiedade e um ataque de pânico? Tá, isso é bom mesmo. Então, a ansiedade, como eu falei, ela tem uma localização. Uhum. Uma localização no sentido de que eu consigo falar, olha, eu estou ansiosa por causa do podcast. Sim. Você é meio como se você conseguisse reconhecer o motivo. Isso, como se você consegue, o gatilho fica mais claro, talvez, para você. E o medo da aniquilação, ele não é tão claro. A síndrome do pânico, síndrome do pânico não, o ataque de pânico, né? Isso. Ele também está no guarda-chuva da ansiedade. Mas ele é mais grave. Por quê? A pessoa, ela tem uma certeza de que o aniquilamento dela vai ocorrer. Não chega a ser uma alucinação, uma psicose, mas ela crê muito que aquilo ali pode acontecer. Então ela pode, por exemplo, sentir o cheiro de gasolina e achar que isso daqui já vai causar uma explosão. E ela se prepara emocional e fisicamente para essa explosão. Nossa! Então ela vai procurar meio, vai se jogar no chão, vai se esconder, não vai querer sair, porque tem uma certeza de que aquilo vai acontecer, por esse gatilhozinho. E ela dificilmente localiza como começou. É mais do nada, entende assim? Sim. Do que a ansiedade. E uma crise de ansiedade seria mais ou menos como? Como eu comentei contigo, né? A gente localiza, olha, vou ter uma experiência que eu posso entender como ameaçadora ou achar que eu estou despreparada para aquilo. E começa a sentir um medo, um nervosismo maior. Às vezes começa a suar na mão. Às vezes dói o braço, né? Eu falei que eu tenho pacientes, né, que já foram várias vezes para a PS achando que estava infartando e não era uma crise de ansiedade. Porque a gente vai subindo a adrenalina, nosso coração vai ficando mais acelerado. A gente pode ter isso também no ataque do pânico. Só que no do pânico é mais forte. Por esse exemplo que a senhora deu para perceber que tem um grande contraste entre os dois. Eu acho que a diferença maior é é o grau, né? E a pessoa demora um pouquinho mais também para sair. Então, às vezes a paciente está ali tendo você falou no ataque do pânico, ela está lá nessa crise, você vai falar, você vai trazer justificativas lógicas para que aquilo não vai acontecer, mas ela não vai saindo. Até que vai baixando aí a adrenalina, que chega uma hora que o nosso cérebro não aguenta mais, né? Sim. E vai baixando ali. E aí você vai conversando, ela vai, e depois ela consegue raciocinar melhor e ver que aquilo ali não oferece mais perigo e tudo mais, né? Mas a questão é que dificilmente você vai ter um problema puro. Eu tenho só depressão, eu tenho só isso, eu tenho só aquilo, só ansiedade, só... Eu estou botando só com muitas aspas, né? Porque não é qualquer coisa. Eles fazem interfaces. Então, todo ansioso, né, com transtorno de ansiedade generalizada, vai ter aí uma síndrome do pânico? Não são todos. Mas todos os que têm o pânico, eles têm ansiedade também. É muito difícil você ter um só, né? Sim, mesmo porque um é desdobramento do outro. Né? Entendi. E eu já ouvi uma frase assim, que me diz mais ou menos que é como quando uma pessoa tem ansiedade, ela está sempre pensando no futuro, certo? Sim. E aí, como que eu posso dizer? As reações que o corpo dela tem é como se ela estivesse presenciando aquele momento de fato.
Então, todo sintoma que eu tiver vai ser... Porque é como se nosso cérebro não identificasse o que é o presente e o futuro. Pra ele é só um pensamento. Então, se eu tô pensando, porque é aquela entrevista, o nosso cérebro vai reagir, o nosso corpo vai reagir como se essa futura entrevista fosse no presente. É certo isso? Uhum. Ah, tudo bem. Então, tem uma fala de um amigo que é psicólogo, ele é da linha da Gestalt, que é muito bonita, que ele fala assim, que eu ouvi ele falar e copiei e uso não como se fosse minha, porque eu atribuo, né? Sim. Atribuo a ele essa fala, que ele traz assim, de que a vida ela deveria ser como um rio. Ele traz esse exemplo, né? Não sei se está encaminhando para o final, porque eu já posso Não, pode aqui, né? Então, que a vida deveria ser como um rio. E o rio é feito para fluir. É feito para fluir. Sim. Ele vai ter ali uma curva aqui, para ficar interessante, né? Vai ter uma curva ali, vai ter uma corredeirazinha, as pedras. O rio fica mais bonito assim, né? Fica. Quando tem Uns elementos. Alguns elementos. Tem que ter uma diversidade ali, senão fica xoxinho, não tem graça nenhuma. Então tem uma diversidade. E ele tem que fluir. Se ele não fluir, ele cria linha. O que é o não fluir do rio? É quando você constrói uma barragem, aí ele traz a barragem como a ansiedade, que é lá na frente, então o rio está vindo, ele para lá na frente. Para lá na frente. Para lá na frente. E aí ele fala que o corpo até dói de tanto apanhar da força desse rio. A vida ela vem com força. Né? Então, para a vida fluir, a gente tem que ir lá na frente e tirar essa barragem. Então, pegando o exemplo que eu trouxe no começo, né, de estar ansiosa em relação ao podcast, tá bem, vamos lá, vamos ver como vai ser. Vão ter coisas que vão ser ótimas, vão ter coisas que talvez, quando terminar, eu pensar, eu podia ter respondido melhor essa pergunta, eu podia ter falado isso ou aquilo. Mas vamos abrir e vamos deixar fluir. Vai tirando a ansiedade. E a depressão, ele fala que é quando lá atrás, no começo do rio, a pessoa vai jogando porcarias nele. Uhum. Então joga lixo, joga não sei o quê. E aí esse rio não consegue fluir bem, porque ele fica pesado. E aí, tanto que o depressivo, ele tem essa sensação de peso na vida. Né? A vida fica muito pesada. E aí, por isso que eu falei que na terapia, às vezes a gente acaba indo um pouquinho para trás, porque vai limpando, né? Uhum. Vai limpando ali esse rio. Então, eu acho essa fala da fluidez muito bonita. Vou te dizer, o podcast do Instituto PG.